Onde está a sua identidade? Será que você sabe realmente quem você é? Ou você diz que o que você faz é quem você é? Bom, essa era a falsa identidade em que eu me firmei por muito tempo da minha vida. E que uma dor foi necessária para que essa falsa identidade viesse abaixo e a minha essência de fato aparecesse, até mesmo para mim, que não sabia que ela existia e que ela estava aqui. Oi, meu nome é Kelly, seja bem-vinda ao meu canal e nós estamos aqui hoje para falar de um tema que eu adoro, que é identidade. E para falar de identidade, a gente precisa saber o que não é identidade. E eu já vou adiantando que o que você faz não é sua identidade. E eu descobri isso depois de uma frustração. A frustração, ela serve para desbancar as nossas falsas identidades. E o que é uma falsa identidade? Como que ela nasce? Bom, basicamente, a gente adquire identidades lá na nossa infância, quando a gente começa a olhar as pessoas e identificar quais estilos de pessoa a gente gostaria de ser. E a gente começa a se espelhar naquela pessoa. Então você constrói aí uma persona na sua cabeça, geralmente porque você viu alguém ou alguém da sua infância que marcou a sua vida, te inspirou e você coloca os seus olhos nisso e fala, pronto, eu quero ser daquele jeito. Foi assim que eu fiz. Eu olhei uma pessoa e falei, eu quero ser aquele tipo de mulher. E comecei a minha vida sempre mirando nesse lugar. E fui estudando, e fui trabalhando, e fui exercendo minhas diversas atividades, sempre mirando e inspirando aquele molde. E eu achava que isso era a minha identidade e ideal de sucesso, de vida. E até que veio a pior dor da minha vida, que se você não sabe, eu falo nos vídeos anteriores. Após essa fase de viver a pior dor da minha vida e depois resolver o meu problema com Deus, porque eu culpei Ele de não ter evitado a pior dor da minha vida, quando a gente cura o nosso relacionamento com Deus, aí a gente entra num lugar de e agora, o que eu faço? Porque você olha para trás, você já não se identifica mais fazendo as mesmas coisas, gostando das mesmas coisas, e você não sabe o que fazer daqui para frente, porque não tem futuro, não tem expectativa, não tem esperança. E aí a gente para numa estação do nada. E quando eu cheguei nessa estação do nada, a primeira coisa que eu tive, que Deus me confrontou foi com identidade. Porque Deus me fez entender claramente que aquilo que eu sabia fazer não era quem eu era. E isso ficou muito fácil de ser entendido, porque quando eu perdi a guarda dos meninos, que eu conto no vídeo anterior, se você não viu, vai lá ver, eu rapidamente me habilitei no processo e falei, eu consigo trazer eles de volta. Eu vou me habilitar, eu vou despachar com o juiz, eu sei manejar todos os recursos, e eu fui manejando recursos e fui perdendo, manejando recursos e perdendo, não conseguia falar com o juiz, não conseguia falar com ninguém, era pandemia, era uma situação muito difícil, e, e aquelas frustrações foram me mostrando que aquilo que eu sabia fazer não era suficiente para eu sustentar toda a minha vida. Porque quando mais eu precisei daquilo que eu sabia fazer, não me ajudou em nada. Verdade é essa. E aí foi que a crise de identidade bateu na minha porta. Foi quando eu vi que eu não era o que eu sabia fazer. E o que eu era, eu não sabia o que eu era. Eu não sabia me definir. E aí eu passei por esse processo de construção de identidade, entendendo que eu não sou o que eu faço, que eu confundia controle com segurança e que o que eu sei fazer
não é a base de toda a minha vida. Vou ser mais específica. Eu aprendi que nem sempre aquilo que eu coloco toda a minha esperança e certeza de que aquilo que eu sei fazer, de fato, é o que vai me salvar quando eu preciso. Sabe aquela passagem bíblica que diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos? Mas a gente tem que confiar no Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. É basicamente isso. Eu coloquei toda a minha confiança nessa identidade jurídica, nessa identidade que para mim era o que espelhava toda a minha vida. Só que quando essa identidade não funcionou, quando eu precisei que ela funcionasse, não tinha efeito nenhum na minha vida. Acabou a vida. E que vida é essa que nem eu sabia que existia? Então Deus começou a me mostrar o que era essência, o que Ele já tinha colocado dentro de mim que nem eu sabia que existia. E aí eu trouxe esse vídeo hoje como uma provocação para você que está me vendo. Você de fato sabe quem você é, suas habilidades, suas capacidades, desassociado do que você faz? Porque, por exemplo, o que você faz hoje, você pode não fazer amanhã. E aí, se você não fizer o que você faz hoje, você vai viver bem, tranquilo, sua vida vai seguir normal? Ou você não consegue se ver além do que você já faz hoje? Eu lembro muito que nesse processo dos meninos, eu estudei muito sobre ninho vazio. E uma das coisas da síndrome do ninho vazio é que a identidade não é o que você faz para os seus filhos. Que o vínculo está tão atrelado ao que você faz, ou seja, eu sou mãe porque eu cuido, que quando você deixa de cuidar, você se sente mais que você não é mãe. Então, a sua identidade de mãe está no lugar errado. A sua identidade de mulher pode estar no lugar errado. A sua identidade de profissional pode estar sendo a identidade que você está colocando em outros lugares que não só o profissional. Então, eu trago essa provocação hoje para você, para que de fato você pense sobre onde está a sua identidade, onde você se firma, onde você confia e apoia toda a sua vida. É na sua essência, aquilo que não muda, aquilo que já é seu, que já nasceu com você, ou com aquilo que você construiu com as suas mãos, porque ela pode desabar, né? Assim como desabou para mim. E o que eu acho que foi maravilhoso, porque só quando essa falsa identidade baseada no fazer, no não sentir, morreu, eu pude olhar para a verdadeira Kelly e comecei devagarzinho a entender cada sentimento, olhar para o que eu sentia, olhar para a forma como eu pensava, olhar para minhas habilidades que sempre estiveram aqui e eu nem dava muita importância, para as minhas capacidades, para o meu jeito de ser, a questionar por que que eu fazia tal coisa, por que que eu sentia tal sentimento, por que que eu me comportava da forma que eu me comportava, porque aí você começa a entender como você funciona de verdade, sem máscaras, sem capas, sem querer agradar ninguém, a olhar para dentro de si mesmo. Porque só quando a gente olha para dentro da gente, a gente entende até o que Deus tem para nós. Como que eu vou entender a direção clara de Deus se a minha visão ela é totalmente turva? Eu lembro que Deus falava comigo várias coisas e eu falava não, e eu falava não. Mas o meu não é porque eu queria viver essa falsa identidade, alimentar essa falsa identidade. E hoje, uma nova identidade, a minha verdadeira identidade, percebe que tudo que Deus falava para mim é o que de fato combina comigo mesmo, o que sempre combinou com a minha essência. Falar para vocês aqui, por exemplo, nesse vídeo, é o que combina com a minha essência. Mas que como eu tinha feito outros planos para a minha vida baseada numa falsa identidade, numa identidade que se baseava em outros lugares, eu não conseguia perceber que era o melhor para mim. Então, que você possa olhar hoje para sua identidade, se fazer perguntas, por que você pensa como pensa, por que você se comporta como se comporta, o que é espelho para você e no que você está apoiada.
para que você possa ter respostas e ser direcionada nesse novo tempo para esse lugar que realmente é a sua essência e não aquilo que você criou falsamente, de forma inconsciente, tá bom? Então, se quiser compartilhar a sua mudança, o seu processo, deixa aqui nos comentários. E se gostou de vídeos como esse e quiser continuar me acompanhando aqui nessa jornada, então é só se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Ó, beijo, até o próximo vídeo.